Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, eu voltei aqui, vim rapidinho trazer essa matéria para vocês, porque tivemos uma notícia bomba. O médico de Lula quebrou o silêncio, trouxe mais um detalhe sobre o estado da saúde do Lula. Temos aqui um Brasil em choque no dia de hoje, porque muitas informações estão sendo reveladas e eu vou trazer claro aqui para você em detalhe, né? Inclusive o médico de Lula finalmente quebrou o silêncio, ele trouxe detalhes alarmantes, eu diria, né, na minha opinião, sobre o estado de saúde do Lula, e também temos informações exclusivas que revelaram aí uma enxurrada, gente, de problemas dentro do Congresso, onde mostra a farra do dinheiro público e tem um golpe envolvido nisso gigante. Eu vou trazer para vocês todos os desdobramentos a respeito desses assuntos. Antes eu queria só convidar rapidinho que você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, lembrando que aqui você tem um conteúdo onde eu trago a minha opinião sem a interferência da grande mídia, para você não ficar contaminado, vamos dizer assim, e não ficar sem conhecer o que você precisa saber que está acontecendo dentro da política. Então se inscreve no canal, deixa like, compartilha, bem-vindo, bem-vinda, bora lá trazer as notícias, Eu começo com a primeira notícia, gente, aqui que saiu, vou compartilhar ela agora mesmo com vocês, que é a respeito, vamos começar a falar um pouquinho da justiça, das falhas. Olha só, o STJ e o TST aprovaram o pagamento de quinquênio para magistrados. Julgamento se der em sessões distintas entre segunda e terça-feira e o benefício cria um adicional de 5% do salário dos integrantes da corte a cada 5 anos, ou seja, os magistrados, quem já ganha bem, a gente vê que o Poder Judiciário consome mais de 1,5% do PIB do país, as despesas são altas, e aí aprovam quinquênio para eles no meio de corte de gastos, aonde o governo tira do BPC-Loas, tira da pessoa com deficiência, tira do idoso. O próprio governo, colocou aqui a respeito da reforma previdenciária que deve ser discutida mais uma vez, dificultando mais uma vez o povo brasileiro de se aposentar por causa desse déficit, por causa dos custos elevados, mas eles cortam aonde? Só do pobre. Mas esse não é o partido dos trabalhadores, esse não é o partido defensor dos pobres, essa não é a bandeira que o PT levanta? Como assim agora, dentro dessa própria gestão, estão afetando principalmente a classe que eles dizem defender? Não faz sentido. Vocês percebem que está bem contraditório tudo isso? E aí existe um projeto de lei, inclusive no Congresso, do Pompeu de Matos, deputado federal, que trata sobre um quinquênio para aposentados, porque o aposentado que ganha acima de um salário mínimo, não estamos falando daquele que ganha R$7.000, que são poucos, Estamos falando daquele que ganha 1.500, já que o salário mínimo é 1.412, 1.500, 1.600, 1.800, não ganha nem R$2.000, não ganha nem 2 salários mínimos, ele não tem um aumento real igual quem ganha um salário mínimo. Tem pessoas que começam a receber acima do mínimo, mas conforme os anos, como tem essa defasagem gritante de salário, a pessoa, ela vai o salário dela congelando, meio que congelando, porque ele não aumenta muito, é de pouquinho em pouquinho. O salário mínimo aumenta um pouquinho mais, porque além do aumento de inflação tem o PIB, então ele tem um aumento real, Então o salário mínimo ultrapassa. Como ninguém pode ganhar menos que o mínimo, ele vai e iguala o salário daquela pessoa que começou ganhando mais que o mínimo e chega a ganhar o mínimo. Vários aposentados, gente, eu conheço, que estão nessa situação. Salário defasado. Então, o Pompeu de Matos, que é deputado, foi lá no Congresso, apresentou um projeto pedindo quinquênio. A cada 5 anos, paga-se 5% de reajuste a esses aposentados que ganham acima de um salário mínimo para tentar, valorizar um pouquinho o pagamento deles, já que está tão defasado. O projeto está lá, congeladíssimo no Congresso. Mas aí os magistrados, os ricões, os poderosos, os que já ganham bem, têm quinquênio. É um absurdo, mas o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, aprovou a reintegração, no meio de crise, de corte de gastos, de remuneração, de adicional por tempo de serviço, conhecido como quinquênio, aos ministros da Corte. Então, vocês percebem o quanto o Brasil é um circo e nós somos os palhaços, E aqui também mostra, gente, o golpe, Vamos falar desse golpe aí, que é o Congresso dando no povo, começando pelo Arthur Lira. O jornal UOL trouxe aqui uma matéria sobre o golpe final de Arthur Lira. Esse é o título da matéria da UOL. O golpe final de Arthur Lira, cambalacho, sigilo e deboche. Por quê?
Aqui, segundo a matéria, a derradeira manobra do presidente da Câmara, do Arthur Lira, captura as emendas das comissões. Lembra que o STF já tinha julgado? Porque tem que ter mais transparência, né? Eles tinham aquela lista oculta que era o orçamento secreto. Vocês se lembram dessa história? O que aconteceu, né? O Arthur Lira conseguiu fazer uma manobra que foi considerada aqui pelo jornal como um golpe final, né? E para poder liberar essas emendas, para manter esse orçamento secreto que havia sido derrubado pelo STF. E nessa manobra, gente, ele privilegia, sabe quem? Alagoas, mais uma vez, que é da onde ele foi eleito. E ele descumpre a lei, ele zomba das decisões do STF. O STF já está sem moral mesmo, isso é um fato, mas para verem como que funciona o Centrão, como que funciona, né, essa sujeira do Congresso em relação a meio de corte de gastos ao que eles estão fazendo. Eles não querem transparência, né? E aí aqui mostra que poucas vezes, tá na matéria, eu tô lendo um trechinho dela para vocês. Poucas vezes, talvez apenas no regime de exceção, uma autoridade nacional fez tão pouco caso de decisões do Supremo Tribunal Federal e tripudiou sobre determinações legais, como o golpe final do seu quadriênio como presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que acaba de comandar uma operação ilegal, segundo a matéria, que anula os poderes das comissões permanentes e promove desvio do destino previamente determinando para as emendas, redirecionando os recursos para o Estado que o elegeu e inaugura uma nova fase do orçamento secreto. Dessa forma, acaba de ser criado um novo mecanismo, as emendas dos líderes, cujo objetivo é o de sempre, esconder quem é quem nas planilhas de bilhões de reais. E aqui mostra que o cambalacho é liderado por Lira, mas tem cúmplice 17 líderes partidários da Câmara, incluindo o seu probabilíssimo sucessor, que é o Hugo Mota, do Republicanos, e o líder de quem? Do governo Lula, gente, do PT, o José Guimarães, do Ceará. E o esquema começou a ser gestado na tramitação da Lei Complementar número 210, sancionada dia 25 de novembro desse ano, e quando os legisladores estabeleceram que as emendas de comissão poderiam ser indicadas pelos líderes partidários. Gente, e aqui mostra, né, até aí, embora a medida não favorecesse muita transparência, não havia irregularidades. A lei deixava claro que as 30 comissões permanentes da Câmara deveriam analisar as indicações recebidas de seus integrantes, aprovar as que coubessem e então fazer esses valores constar de atas que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores, ou seja, os ministérios. O golpe, porém, veio na quinta-feira em 2 atos. Primeiro, Lira suspendeu de uma hora para outra o funcionamento das comissões permanentes e proibiu reunião de seus integrantes entre 12 e 20 de dezembro, tornou assim impossível que deliberassem sobre as emendas. Em seguida, os 17 líderes partidários encaminharam um ofício sigiloso ao governo com uma lista de 5.449 indicações de emenda de comissão, cujos valores somam 4,2 bilhões de reais, sob o pretexto de ratificar as indicações previamente apresentadas pelos integrantes das comissões, e nessa lista, porém, a Piauí identificou uma série de novas indicações que somam 180 milhões de reais, além de outras alterações que chegam a 98 milhões de reais. A maior parte desses valores foi para Alagoas, o estado que Lira representa no Congresso, e pelo que planeja se candidatar ao Senado em 2026. E o ofício tem como destinatários o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e circulou entre integrantes do governo, gente. O documento obtido pela Piauí foi registrado no site da Câmara sob restrição de acesso. E a gente vê aqui que toda a operação, suspensão das comissões, proibição de reuniões, remanejamento de emendas é irregular, mas não apenas isso, transforma em pó toda a decisão que o STF tomou sobre a relatoria do ministro Flávio Dino, que veio aí se dedicando para que as emendas fossem utilizadas, segundo eles, respeitando a Constituição e os princípios da administração pública com o mínimo de transparência. Então, a gente percebe aí, né, da primeira ilegalidade, o jornal trouxe, é o ofício sigiloso, porque já começa a falta de transparência aí, né? Obtido pelo Piauí, ele descumpre o artigo 5º da própria Lei Complementar 201, pois foi enviado sem análise e aprovação de comissão, já que Lira suspendeu todas elas.
Diz o artigo, aprovadas as indicações pelas comissões, seus presidentes se farão constar de atas que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores em até 5 dias. Portanto, em vez de cumprir com as regras do Judiciário e do Executivo, o que ocorreu na prática é a usurpação das emendas das comissões pelos líderes. Em sua decisão no dia 2 de dezembro, referendada pelo plenário com unanimidade, o ministro Flávio Dino descartou e expressamente a possibilidade de existir a figura de emenda de líder partidário e estabeleceu que, para o devido controle social, é imprescindível que qualquer modificação relacionada à execução das emendas de comissão, por exemplo, com vista à destinação de uma ação específica, seja aprovada pelas comissões e devidamente registrada em ata. Dino reforçou que a execução das emendas de comissão exige a apresentação de ofícios e atas com todas as informações mencionadas, inclusive o destino específico do recurso sob pena da caracterização de impedimento de ordem técnica. A segunda ilegalidade, está aqui os 17 líderes escreveram um ofício sigiloso destinado ao governo por meio deste ratificando as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios. E trata-se de uma informação falsa, não houve apenas ratificação, houve inclusão de indicações de 96 milhões de reais, novas indicações de 180 milhões de reais. Essas novas indicações, aliás, são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem aprovação das comissões, cujas atividades estavam suspensas por ordem de Lira. Então, gente, a gente vê várias ilegalidades que o jornal citou aqui, agora a gente quer ver o que o STF vai se decidir sobre isso. O que vai acontecer? O que vocês acham? Enquanto isso, Lira continua fazendo farra com o dinheiro público, né? O Lira usou o caminhão-pipa da Codevasf, comprado com emenda em sua vaquejada. O presidente da Câmara, ele é dono de um parque, sabia disso? Onde foi realizado um evento em Alagoas. No outro lado, o deputado e prefeitura que recebeu o veículo não se manifestaram. Então, o presidente da Câmara utilizou um caminhão-pipa que foi doado pela estatal federal Codevasf à prefeitura de Teotônio Vilela, em sua própria vaquejada, realizada a 75 quilômetros da cidade. E o veículo foi comprado em 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com recurso dessas emendas parlamentar de bancada do Alagoas na Câmara dos Deputados, aonde o Lira é integrante. E uma foto do caminhão com o selo da Codevasf foi postada na própria página oficial do Parque Arthur Filho, de propriedade do Arthur Lira, no Instagram. E o caminhão foi entregue para a prefeitura em 2022. O prefeito da cidade, Peu Pereira, é primo do Lira. O superintendente da Codevasf no estado que acertou a doação era, na época, Joãozinho Pereira, também primo de Arthur Lira, indicado para o cargo pelo deputado, e Joãozinho saiu do posto esse ano para concorrer às eleições municipais. Então, foram procurados pela reportagem, eles não se manifestaram. Então, o dinheiro público está sendo usado dessa forma, né? Então, quem perde é só o povo mesmo, gente, e fica escancarado como que funciona, né? E o Lula, como sempre, mudou o discurso, né? Ele disse que a colheita ficará para 2025, a colheita era para 2024, mas segundo o jornal Poder 360, na entrevista que ele deu, né, ao Fantástico no domingo, da TV Globo, o Lula disse que o ano da colheita será 2025, embora tenha começado 2024, repetindo 21 vezes, pelo menos é o que fez o levantamento do Poder 360, baseado nos discursos oficiais do presidente em entrevistas exclusivas. O Lula repetiu ao menos 21 vezes que os 12 meses desse ano seriam voltados à colheita, o que não aconteceu. O Lula atrasa a colheita do governo de 2024 para 2025. Então, ele usou a metáfora de plantação para falar do governo ao menos 21 vezes, gente. Olha o absurdo, né? Então, agora ele disse que 2025 será o ano de colheita e ainda criticou ele criticou aqui a comunicação do governo dele, inclusive dizendo que foi um equívoco, há um erro de comunicação. Então, gente, o Lula mais uma vez mudou seu discurso. Eu tô achando que essa colheita vai vir só depois de 2027, quando ele sair do poder, porque já vamos para o terceiro mandato dele e ele ainda está dizendo que agora o terceiro mandato vai ser a colheita, só que a gente está vendo já que o terceiro mandato, 2025, já vai começar com alta juros, Selic, tudo subindo, explodindo e ainda cortando benefícios, né? Enquanto isso, a saúde de Lula veio escancarando algumas situações que o médico dele foi obrigado a quebrar o silêncio e se posicionar de uma forma um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Olha só, o jornal britânico comparou Lula a Biden e diz que o estado de saúde gera dúvida sobre a candidatura em 2026, gente. Tá aqui, saiu também no jornal. A cirurgia e internação hospitalar do presidente Lula levantou dúvidas sobre sua condição física, despertou um debate no Brasil e fora dele.
sobre se ele irá ou se deveria ser candidato à reeleição em 2026, segundo o artigo do jornal Financial Times. E em artigo intitulado Esquerda Brasileira se vê obrigada a considerar futuro pós-Lula, o jornal compara a situação do presidente do Brasil com a dos Estados Unidos, Joe Biden, e até mesmo com Donald Trump, que venceu a eleição americana esse ano e assumirá a Casa Branca já nos próximos dias, né? Lula está com 79 anos de idade, Biden tem 82 e o Trump 78. E Biden, por exemplo, sofreu um intenso escrutínio sobre sua idade e saúde física. O jornal ainda disse também que Lula disse recentemente que só vai se decidir sobre sua candidatura mais próximo do pleito, mas aliados de Lula dizem que o presidente vai concorrer à reeleição e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista ao jornal britânico que não existe plano B dentro do partido, mas ela disse que o PT precisa construir uma liderança para 2030 e o Financial Times cita 2 nomes que costumam circular dentro do PT como sucessores de Lula, os ministros da Fazenda, que é o Fernando Haddad, e o da Educação, que é o Camilo Santana. O jornal diz que, reservadamente, líderes do PT são pessimistas com a perspectiva de um candidato que não seja Lula e que isso reflete o estado enfraquecido da esquerda brasileira após uma reação conservadora causada por polêmicas de corrupção e uma crise econômica na última vez em que esteve no poder. E as perguntas sobre o estado de saúde de Lula também vieram em um momento delicado para o governo, segundo o jornal, em que investidores estão preocupados com as finanças públicas e inflação no Brasil que estão afetando o câmbio. E um esforço para acabar com o déficit primário pelo ministro da Fazenda, Haddad, que muitos consideram favorito para suceder Lula, desagradou muitos esquerdistas do PT que resistem à austeridade fiscal. Então, o jornal citou aqui vários pontos sobre isso, né? O Lula deu uma entrevista à Rede Globo no domingo e disse que voltará em breve ao trabalho. E o governo corre contra o tempo para aprovar alguns projetos, como mudanças tributárias importantes. Mas, enquanto isso, o médico de Lula resolveu quebrar o silêncio e disse que é extremamente grave a situação dele. Isso mesmo, gente, saiu aqui na Gazeta do Povo, extremamente grave, diz médico de Lula sobre sangramento e risco de morte. O médico Roberto Calil Filho, que lidera a equipe médica que atende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que havia sim risco de morte se o Lula não tivesse sido atendido rapidamente após o sangramento craniano que sofreu há uma semana. O Lula teve alta do hospital após quase uma semana toda internado. Dia 19, ele retornará ao hospital para monitoramento e realizará uma nova tomografia, né? E depois deve retornar para Brasília. O médico disse, abre aspas, foi uma situação grave, o quadro que ele teve foi extremamente grave, requeria obviamente atendimento de emergência, mas sim corria o risco de acontecer o pior, fecha aspas, disse o médico em entrevista à TV Globo também nesse domingo, dia 15. E o Roberto Calil relembrou, né, que por conta da gravidade da sua situação, ele pediu para que o Lula fosse transferido para a capital paulista e, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar ou vai ficar após uma pancada como a que o Lula teve. Então, a gente vai acompanhar os próximos detalhes, mas parece que estão começando timidamente a soltar algumas informações a respeito da saúde do Lula. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? Será que realmente é tudo isso? É grave, não é grave? Vocês acham que é apenas um desvio de foco de tudo que está explodindo na mídia? Qual é a sua opinião? Vou comentando aí, em breve eu trago mais informação. Um beijo, até mais.